Bom, pessoal, vamos continuar aqui na nossa parte dos centros vitais. Eu quero dizer para vocês que esse curso, ele é uma apresentação leve de técnicas importantes para você enriquecer mais o seu consultório como terapeuta complementar, certo? Então vamos falar um pouco mais sobre a questão dos pontos vitais, tá? Bom, nós vamos começar aqui por este aqui, que é o coronário, viu, gente? Coronário, que é a cor lilás, violeta. Ele vai do lilás ao violeta. E qual é a função, né, desse ponto tão importante? A função dele é que ele é a sede da mente. E através disso aqui, desse contato, né, do coronário, é que ele faz o contato com toda a capacitação de captação astral. Existem pessoas que têm uma captação astral muito ligada a pontos negativos, nebulosos. Então, quando você encontra esse tipo de consulente, paciente, ou até pessoas que a gente conhece, então você já pode ter certeza que esses pontos aqui, eles estão sobrecarregados e desarmônicos, tá? Ou seja, ele está necessitando de uma recepção de cor. Lá no meu livro Qual é a Cor do Seu Nome, e também no nosso curso, que inclusive é gratuito nessa plataforma, ele fala com muito mais intensidade sobre essa questão do lilás, do violeta, como é que essas cores fazem os seus complementos, né? Como isso vai fazer uma moldura positiva no contexto dessas pessoas que têm essa dificuldade, através muitas das vezes até do nome. Mas aqui é um centro vital. E a pessoa que está com deficiência, nesse centro vital aqui, que é onde tem o comando, onde faz toda a conexão, né? O comando da mente, o comando do pensamento, ele está no coronário, tá? Vamos agora partir para o laríngeo, tá? Que é a cor anil. O laríngeo, ele tem uma forma importante de nós entendermos, porque ele fala desse ponto que vem até aqui, até o processo do nosso timo, do nosso íntimo. Existem pessoas que vivem assim, então o timo ele fica lá embaixo. Então nós temos que trabalhar a organização do timo, da nossa respiração. As pessoas que têm dificuldade dentro do processo de respiração, justamente ela tem um problema muito grande aqui. Então, elas têm uma conexão de se fechar tanto que o processo respiratório dela fica comprometido, a questão de autoestima fica comprometida, automaticamente ela entra num processo profundo de timidez. Então, é um trabalho que nós jogamos isso tudo para fora, certo? Vou falar sobre essa técnica de jogar para fora, ampliar esse campo do ponto laríngeo mais adiante. Também nós vamos falar agora do ponto aqui, ó, do coração cardíaco. Ele é responsável pela circulação. As pessoas que ficam se fazendo de vítima, fazendo de coitadinha, elas bloqueiam esse ponto verde. Vivenciar as emoções de forma correta, não sair, você sai agressivo, mas você tem o direito, às vezes, de ser um pouco mais incisivo em umas situações, de ser um pouco mais duro em algumas situações, porque você está vivo, né? E esse é o campo da emoção. As nossas emoções, elas estão ligadas à circulação. Elas estão ligadas continuamente à circulação. Quando você leva um susto, você diz, eu parei na hora, eu fiquei pasma, eu fiquei bege. Por quê? Porque
o sangue deu uma bloqueada, a bomba deu uma bloqueada. Então é natural você ficar ali numa situação assim que você precisa levar um tempo para reoxigenar, para você ter condições do seu campo aqui, ó, do laríngeo e do seu campo coronário fazer uma conexão e te salvar e rebobinar, né? E aí nós vamos lá pro nosso campo, tá? Pro nosso campo, ó, amarelo. O que vem a ser esse campo amarelo? Ele é o controle do nosso volume sanguíneo. Ele controla todo o nosso volume sanguíneo. Ele faz funcionar a nossa emoção. Ele é conhecido como esplênico. Ele faz todo esse... joga toda a célula para fabricar, né? Faz a fabricação para jogar para o coração, para tudo funcionar. Depois disso, nós vamos ter a cor laranja, tá? A cor laranja, que é a parte digestiva, que envolve todo o circuito digestivo. Estômago, vai envolver também intestino, todo esse processamento dos alimentos. Todo esse contexto, ele está ligado a esse ponto chamado gástrico, certo? Como é que você consegue ingerir e digerir as coisas? As pessoas que têm uma concentração de problemas gástricos é porque elas não conseguem ingerir informações. Ela geralmente desenvolve questões onde as informações chegam para ela e ela não consegue ingerir. Às vezes chega uma informação, isso desde a infância, viu, gente? Existem pessoas que mentem demais para os filhos e a tendência disso é que essa criança, futuro adulto, vai ter problemas gravíssimos estomacais. Aí você diz assim, não, comigo não, eu já até tive problema de estômago, eu tenho problema de estômago, mas isso aí tá errado. Não está. Sabe por quê? Porque quando você vê uma criança quietinha, brincando, e você fica falando uma série de coisas, ou você fica enganando ela tá absorvendo através do coronário. O coronário dela tá sabendo a verdade, porque é um campo que tá localizado aqui e aqui. E ele sabe a fluidez do outro campo. Às vezes é uma avó, às vezes é uma mãe, uma irmã mais velha, um irmão mais velho, um vizinho, que tá ali, ó, falando coisas e acha que aquela criança não tá prestando atenção. Mas ela está. E ela vai absorvendo, isso passa pela respiração, onde ela começa às vezes a trabalhar um processo febril, porque ela não teve entendimento. Ela automaticamente começa a bloquear o laríngeo, tá? E aí, quando ela atinge uma determinada idade, um pouco mais adulta, depois de 17, 18, ela começa a desenvolver o quê? Problema estomacal. Porque ela não digeriu o processo gástrico, que vem de gastar. E enquanto ela não tiver a informação correta, ela vai estar desenvolvendo todas as feridas da alma dela que se transformam em ulcerações. É sempre muito importante para o terapeuta observar esses pontos, porque isso é somático, é psicossomático, certo? E vamos aqui para o outro ponto, que é esse ponto vermelho, o ponto da energia vital, que vem a ser esse ponto chamado genésico ou genésio, que tem a ver com a genética, com a reprodução, a manutenção da vida e da energia planetária. Esses centros vitais, eles são importantes. Nós também desenvolvemos outros cursos muito mais amplos
para que vocês entendam como funciona o início da perfuração de cada campo magnético desse, onde desenvolve aos poucos um mal em si. Para quê? Para que aquilo ali se transforme em uma doença. Como é que começa essa camada? Dá para saber do início? Dá. São pequenos pontos que acontecem na vida das pessoas e aí, pum, um dia explode, pode levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. Então, é sempre muito importante trabalharmos o equilíbrio de todas as coisas. Para quê? Para que nós possamos ter um entendimento da verdadeira dinâmica dos chakras. Então, acompanhe, eu vou deixar foto também aí. E se vocês têm alguma dúvida, coloquem tanto no YouTube como também aqui na nossa plataforma o tipo de dúvida que vocês estão tendo para que nós possamos desenvolver, ok, pessoal? Muito obrigada e parabéns por vocês já estarem chegando até aqui. Estamos quase no final do curso. Isso é muito importante para mim, para vocês e para os seus futuros consulentes, ok?